Paz do Senhor, eu sou Carla Monteiro e mais uma vez te convido a refletir comigo sobre esse mundo à luz da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a carta de Paulo aos Colossenses e vamos refletir no capítulo 3, do verso 5 a 14. Vamos lá? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Amém. Meu irmão, minha irmã, meu querido amigo e amiga que me ouvem agora. Algum de vocês já foi para uma festinha achando que era uma festa super informal, né, familiar, e quando chegou lá, todo simplesinho, né, com sua bermudinha, seu bonezinho, seu chinelinho, era uma festa chiquérrima, todo mundo super arrumado. Já aconteceu isso com você? Isso já aconteceu com muitas pessoas e já aconteceu comigo também, em algum momento, eu creio, não me lembro agora, mas é comum. É muito comum, né? A gente se arrumar errado. Às vezes a gente pensa que a ocasião é uma, mas a ocasião é outra. Normalmente quem se preocupa com essas coisas são mais as mulheres, mas eu acho que todo mundo já passou por isso, né? É uma história, assim, um pequeno exemplo só para ilustrar, para a gente visualizar a nossa situação como convidados para uma grande festa das bodas do noivo. Né? A palavra de Deus diz que Jesus é o noivo, né? Jesus é o nosso noivo e ele nos convida para as bodas dele, né? Ele está chamando a humanidade para segui-lo já há muitos séculos. Essas bodas vão acontecer no reino de Deus. O noivo já nos chamou. A gente é que tem que aceitar esse convite. Mas como convidados, né? A gente tem que saber também que roupa vai usar nessa festa, certo? Então, às vezes a gente pega esse convite com alegria e não sabe que roupa colocar para uma ocasião tão importante, né? Será que é traje de gala? Será que é esporte fino? Será que é uma roupa mais informal? Quando nós fomos chamados, quando recebemos esse convite para aceitar a Jesus, e muitos de nós já aceitamos, eu já aceitei, né? Tudo que nós sabíamos, tudo que eu sabia na época é que a festa ia com certeza ser boa, né? Porque nós entendemos que tudo que Deus tem preparado é muito melhor do que no que nós temos aqui na Terra, né? Então, beleza, fui convidada e eu quero ir para a festa do Rei do Universo, que também é meu Pai, porque eu aceitei a Jesus, né? A Bíblia diz isso, se eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu sou filha de Deus por adoção. Se eu não aceito, eu sou criatura de Deus. É o que a Bíblia ensina. Mas nós queremos ir com a melhor roupa, com a roupa certa, né? E é difícil prever que roupa é essa, quando a gente acaba de se converter, quando a gente aceita esse convite. Mas a gente descobre que a gente tem um manual para a gente se vestir para as festas das bodas do noivo. Esse manual é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela nos orienta sobre como entrar na casa do Pai. Como entrar na casa do Pai, né? Em primeiro lugar, aceitar Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Mas a Bíblia diz o seguinte, que quem aceita e não segue os mandamentos, quem aceita e não tem obras dignas de um convertido, essa fé é morta, né? Fé sem obras é morta, diz Tiago. E a gente não quer ter uma fé morta,
E a gente não pode imaginar que se a nossa fé é morta, ela vai nos dar acesso ao reino de Deus, porque uma coisa que é morta é uma coisa que não existe. E se a gente ganha o reino dos céus pela fé, essa fé tem que existir, certo? Então na Bíblia nós vemos o que não usar e o que usar para as bodas do reino de Deus. Na carta de Paulo aos Colossenses, nós temos uma boa indicação do que não usar, aí no começo. O apóstolo diz que devemos nos desfazer, jogar fora algumas vestes que não servem para quem deseja banquetear com o noivo. Que vestes são essas? As vestes da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena e da mentira. Paulo acredita que, como filhos, nós já nos despimos do velho homem e da velha mulher com seus feitos, ou seja, nós já nos desapegamos de certos hábitos pecaminosos que cultivávamos antes de conhecer nosso Pai. No entanto, ele escreve essa carta. Por quê? Porque Paulo sabe, nós também sabemos, que se a gente tira uma roupa muito velha, que às vezes a gente nem quer usar mais, e coloca num canto do armário, um belo dia a gente acaba tendo o risco de colocar essa roupa de novo na pressa. Não é assim? Na pressa, no calor do momento, a gente de novo se ira, a gente de novo comete maldade, comete maledicência, mentira. Ele também fala de prostituição, de avareza, de outras coisas aqui, que são coisas próprias dos filhos da desobediência, sobre os quais vem a ira de Deus, diz ele, A impureza, o apetite desordenado, a concupiscência, a avareza, que é idolatria, segundo ele, O amor ao dinheiro, a avareza é idolatria. Idolatria transforma o dinheiro num Deus, não é isso? Então, Paulo, ele fala o seguinte, olha, o que Deus quer de mim e de você é que você tire essa roupa do seu armário, tire essa roupa do seu corpo, essas vestes que a gente citou aqui agora, num sentido figurado, e tire também do seu armário. Não mantenha ela lá, para que você não corra o risco de um dia usar de novo. Peça a Deus que queime isso de você, que queime o seu pecado, se arrependa do seu pecado. Eu acho que esse é o tema principal que a gente deve pregar e refletir hoje em dia. Nós estamos vivendo tempos de recebermos a justa paga pelo nosso pecado, como humanidade. Nós deixamos Deus num canto, Nas escolas Deus não entra mais, nas repartições públicas Deus não entra mais, nas nossas casas Deus não entra mais. O mundo é laico, sim, temos que respeitar as diferenças, mas Deus não entra mais. É diferente respeitar as diferenças de dizer que Deus não entra mais. E é assim que a gente tem se comportado, Deus não entra mais, A gente não quer saber mais de Deus, nem dos padrões de Deus, nem das leis de Deus, nem dos mandamentos de Deus, nem das orientações de Deus para a nossa vida. A palavra lei ela é pesada, Mas sabe qual é a melhor tradução? É manual para a vida, boa orientação para a vida. Essa é a melhor tradução. A gente traduziu para lei, Para lex, para lei. Mas a Bíblia é um manual para a vida. É um manual de como você vai se vestir para entrar no reino de Deus, Porque a palavra de Deus diz que a gente deve vigiar, porque o noivo vai vir. E se a gente não estiver vigiando, a gente perde a ocasião de entrar no reino de Deus, Tem até uma parábola, das mulheres, as virgens com os azeites e tal. Algumas reabasteceram o azeite, o óleo da unção do Espírito Santo, outras não, deixaram para lá, esqueceram. Essas que deixaram para cima da hora para se reabastecer, acabaram perdendo o timing, vamos dizer assim, de entrar nas bodas, nas bodas do noivo. Então a gente tem que estar constantemente se examinando, se arrependendo, pedindo a Deus que queime o nosso pecado, que nos encha de novo do Espírito Santo de Deus, para quando Jesus voltar, a gente estar separado e preparado para subir com Ele. Então queime essa roupa, peça a Deus e para queimar essa roupa e para te dar vestes adequadas para entrar no reino de Deus, porque tudo vem de Deus, a fé vem de Deus, a santidade, a santificação vem de Deus. Então peça a Deus essa santificação, peça a Deus essas vestes novas. Fala, Deus, eu quero ser melhor, eu quero ser como o Senhor quer que eu seja. E Ele vai te dar isso, Ele vai te dar condições, porque pelas nossas forças a gente não vai conseguir. Então essa grife, para a gente entrar no reino de Deus, vamos dizer assim, essa roupa não é uma grife mundana, Não é Prada, Armani, Dior, não é nada disso.
né? Por mais bonito e chique e caro que seja. É algo simples, né? E nos versos 9 e 10, Paulo diz: para após nos despirmos das roupas do velho homem, nos revestirmos. O que é revestirmos? Nos vestirmos novamente, né? Só que agora do novo homem. Porque a Bíblia diz o seguinte: quando eu aceito a Jesus, morreu meu velho homem, ele morre. E aí eu sou uma nova criatura. Então eu preciso me vestir dessa nova criatura. As vestes próprias dessa nova criatura é o que eu vou pedir para Deus. E essa nova criatura, ela se parece mais com o Criador. Então nós trocamos as nossas vestes pelas vestes que nos fazem ficar mais parecidos com Jesus, mais parecidos com o Pai. Precisamos nos lembrar que para o reino de Deus muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. E também que fé sem obras é morta. Então, nós precisamos chegar na entrada do banquete com a vestimenta certa para entrar. É necessário que essa roupa com a qual iremos nos vestir de novo, após nos despirmos do pecado, seja semelhante à do verso 12 da carta aos Colossenses, que diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Então eu quero me vestir, me revestir como eleita de Deus. Eu quero tirar essas vestes do pecado, do velho homem, da velha mulher e me vestir de novo. Mas agora me vestir como eleita de Deus, como escolhida de Deus, certo? Então, como que é a roupa dos escolhidos, dos eleitos de Deus? Nosso texto diz que é feita do tecido da santidade, de fios, de ternos afetos e misericórdia, né? A bondade, a misericórdia, a caridade, com os botões da bondade e da humildade. A humildade, ela é fundamental para o arrependimento. Quem fala assim, eu não tenho que me arrepender de pecado nenhum, eu sou uma pessoa boa. Você tanto não é bom que você não é humilde. Se eu digo isso, eu sou uma pessoa boa, não preciso me arrepender de nada. Já começou errado, porque está faltando humildade. E Deus não se agrada dos soberbos. A palavra de Deus diz que Deus rejeita o soberbo, né? Deus, ele resiste ao soberbo, né? Deus se agrada do humilde, do quebrantado de coração, né? Então, além disso, com tintura da mansidão e da longanimidade, da paciência, né, da longanimidade e da mansidão. Essa roupa tem ainda um elemento que, segundo a carta, é o elo perfeito entre o homem e Deus, que é o amor ou a caridade nessa tradução, né? A caridade nada mais é do que o amor em ação. Então, quando eu digo que eu amo, esse amor ele tem que ter ação. Essa ação a gente dá o nome de caridade, né? É o amor em ação. É o verso 14. E o amor encarnado é Cristo, né? A palavra de Deus diz que Deus é amor e Deus amou o mundo de tal maneira, a tal ponto, que ele entregou o seu Filho unigênito, o seu Filho único, por amor de nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pelo meu pecado eu merecia morrer, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas Deus me amou tanto, ele te amou tanto, que ele falou assim: eu vou mandar o meu filho que não tem pecado, e o filho aceitou a missão, para que ele morra pelo seu pecado, Carla, pelo pecado seu, o pecado seu aí que está me ouvindo. E Jesus, que não tinha pecado nenhum, ele pagou a nossa dívida. Então, nós não devemos mais nada para ninguém. Agora, a única coisa que nós precisamos fazer é nos santificar, é deixar que Deus nos santifique e nos prepare para esse banquete, para esse encontro com Ele. E onde que a gente encontra essas roupas, essas vestes? Essa roupa tão especial, ela não se faz em qualquer lugar, em qualquer costureira, em qualquer loja. Ela não se acha em qualquer lugar. O endereço está nos versos 1 e 2 do capítulo de Colossenses, onde o apóstolo Paulo diz assim: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, essa roupa a gente encontra lá no alto, certo? A roupa para entrar no reino de Deus, ela não está nas vitrines, ela não está na TV, nas revistas de moda, ela não está nos modismos desse mundo. Se a gente ficar olhando só para as coisas desse mundo, a gente só se distrai, porque as roupas para entrar no reino de Deus estão no alto. E só é possível copiar o modelo se a gente olhar para o alfaiate, que é Cristo. Esse é o caminho para dizermos, como Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo é um grande defensor da mensagem da graça, que é isso que eu acabei de dizer, né? Jesus morreu por nós de graça. Nós éramos inimigos de Deus, inimigos dele, nós não queríamos saber dele, nós estávamos pecando. E ele morreu por mim, pecadora. Ele morreu por toda a humanidade, quer a pessoa queira, quer não. Mas também Paulo deixa claro que não é porque nós estamos na aliança da graça que nós devemos
ou que vamos entrar despreparados no reino de Deus. Em Romanos capítulo 6, verso 1 e 2, ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. E nos versos 15 e 16, complementa: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? E no verso 23 ele nos lembra: o salário do pecado é a morte. Então, se eu sou servo do pecado, é para a morte. Agora, se eu sou servo de Cristo, eu devo obedecer a Cristo e devo procurar a justiça, obedecer à justiça. Deus é justo. Então, o justo é que eu me torne uma pessoa melhor, né? Através da atuação de Deus em mim, porque sozinho, digo de novo, eu não consigo. Você não consegue, ninguém consegue. Temos o quê? Que ler a palavra de Deus, orar, jejuar, buscar a Deus, pedir a Deus que nos santifique, que nos separe para Ele, que nos prepare para a vinda dEle, que nos deixe entrar no reino dEle, que tenha misericórdia de nós, que perdoe os nossos pecados. Essa é a nossa oração nesse momento, inclusive, estamos vivendo a pandemia do Covid-19. Senhor, tem misericórdia de nós como humanidade, perdoa o meu pecado, perdoa os nossos pecados coletivos, nossos pecados individuais, perdoa por maltratarmos o meio ambiente, perdoa por termos voltado as costas para o Senhor, perdoa-nos por não sermos misericordiosos nem caridosos com os nossos irmãos, com as outras criaturas, com aqueles que mais precisam. Perdoa-nos por sermos ruins dentro da nossa família. Perdoa por eu ter pensamentos maus. Perdoa, Senhor. Eu sei que eu mereço a ira, mas o que eu clamo é pela misericórdia do Senhor. Essa deve ser a nossa oração, uma oração arrependida. Se nós nos ocuparmos a maior parte do nosso dia, do nosso tempo, com os cuidados desse mundo, com as notícias desse mundo, vendo a televisão, lendo o jornal, vendo a novela, nós vamos vestir as roupas deste mundo, as roupas próprias da natureza terrena, as roupas da morte, que Paulo diz que é prostituição, impureza, paixão lascivo, desejo maligno, avareza, que é idolatria, ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes, mentiras. Tudo isso aí a gente vê no mundo. As novelas são feitas disso, as modas do mundo são feitas disso, as músicas do mundo são feitas disso. A gente está no mundo, não é que a gente não possa ver uma televisão que seja proibido, não é isso, mas a gente não pode viver só nesse ciclo, fazendo só isso. A gente tem que ler a palavra de Deus, a gente tem que orar, tem que buscar a palavra de Deus, buscar a Deus, ajoelhar no escuro do nosso quarto e pedir perdão a Deus. Se você não sabe orar, comece pedindo perdão a Deus. Lembre-se de tudo que você sente que é ruim, que você faz que é ruim, e entrega para Ele. Fala: Senhor, eu te entrego, vem sobre a minha vida, me salva, me cura, me liberta, me toma nas suas mãos. A palavra de Deus diz que a mão de Deus não está encolhida, que não possa abençoar, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, os nossos pecados. Então comece confessando o seu pecado. Eu começo confessando o meu pecado, e assim eu tiro essa barreira de separação entre mim e Deus, que é santo. Quando eu confesso, Deus perdoa. E confesse em nome de Jesus e peça perdão em nome de Jesus, no sangue de Jesus, porque esse sangue foi derramado para te perdoar, para que Deus te perdoasse, para você ter livre acesso ao Pai. Se fizermos a escolha de buscar as roupas do alto, se mantivermos o foco não nas coisas terrenas, mas em Deus, nós vamos experimentar a renovação da nossa mente. Nós vamos experimentar vestir as roupas novas de salvação, do novo homem. Vamos tirar aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, aquilo que traz a ira do Pai, né? Como disse a palavra. O Pai não aceita desobediência, ele é santo. Nós vamos colocar uma roupa mais leve, mais apropriada para vencer em nossa corrida rumo ao reino de Deus. E, enfim, podemos participar do banquete com o noivo, o nosso noivo, que é Jesus, porque se você aceitou Jesus, ele é seu noivo. Se você não aceitou ainda, ele pode ser o seu noivo. Basta que você faça uma oração de aceitação a Jesus, que é assim: Senhor meu Deus, eu peço perdão dos meus pecados e eu te aceito, eu quero te receber na minha vida. Eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Tá vendo? É simples. E Jesus diz: vinde a mim como estais.
e o resto ele vai fazer. Essa obra de santificação, de tirar essas vestes imundas, de tirar essas vestes sujas, rasgadas e te colocar vestes novas, é ele quem vai fazer. Como na parábola do filho pródigo, né? Quando o filho pródigo volta para casa, o pai o recebe de braços abertos, mesmo após ele ter saído e gastado a herança que ele recebeu antecipado, com bobagens do mundo, né? Despendido tudo, a ponto de ter ido comer lavagem de porcos porque perdeu todo o dinheiro. Ele volta, o pai dele o vê de longe, o pai dele se enche de alegria, o pai dele prepara uma festa, um banquete, dá a ele vestes novas, dá a ele um anel, dá a ele sandálias novas, manda, né, fazer um churrascão com um novilho cevado, porque o pai, ele está sempre te esperando de braços abertos. Um dia essa porta vai se fechar. É o dia do juízo final. É o dia, né, em que não tiver mais chance. Vai ter um dia em que não vai ter mais chance. Aproveite agora enquanto é tempo. Aproveite agora enquanto é chance. E aproveite esse momento em que Deus permitiu que você tivesse um tempo de reflexão dentro da sua casa, e eu também, para que a gente se voltasse para as coisas de dentro e para as coisas do alto. Aí a gente não vai mais poder dar essa desculpa que não teve tempo porque estava na correria do trânsito, que não teve tempo porque estava na correria do dia a dia, levando o menino para a escola, né? Ou que a gente tinha uma festa muito legal para ir, então não deu tempo. Acabou essa desculpa. Agora Deus está te dando a oportunidade, está me dando a oportunidade da gente ter um momento de introspecção. E tendo um momento de introspecção, a gente vai ver tudo que na gente é diferente dele e a gente vai clamar a ele: misericórdia, Senhor, e eu me arrependo em nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor. Até a próxima.